E agora eu vou mostrar para vocês, de uma forma bem tranquila, como fazer tabelas dinâmicas. Vai ser uma aula simples, com o objetivo de que vocês aprendam o necessário para poder evoluir na prática mesmo a fazer as tabelas dinâmicas. Então, o primeiro passo é você ter uma tabela original. Com ela você vai criar a sua tabela dinâmica, que vai ser uma tabela que exibe as mesmas informações que a sua tabela original, porém que você pode organizar como você vai ver o resultado de forma dinâmica, né? Fazendo arrastes, modificando, sem precisar mexer na tabela original. Então, para isso, nós vamos selecionar o cabeçalho e o conteúdo das informações que nós queremos colocar na tabela dinâmica, né? Ou seja, a sua planilha, né? Aí você vai vir no menu Dados, opção Tabela Dinâmica Criar. Você vai deixar marcada a opção Seleção Atual, porque você quer com a seleção que você fez. Vai dar um OK. Aqui onde está campos disponíveis são os campos que você pode arrastar para essa área aqui que eu já vou explicar. Observe que são os campos do cabeçalho, país, cidade e lucro, conforme eu coloquei aqui, país, cidade e lucro. Observe que essa planilha se refere a lojas que estão em determinados países, em determinadas cidades e tem determinados lucros, né? No caso, se eu posso clicar aqui e arrastar, por exemplo, a informação do país para ser exibido nos campos de coluna, ou nos campos de linha, ou na parte de dados. Como que funciona? Deixa eu deletar isso aqui. Como que funciona? Se eu colocar país para ser exibido nos campos de coluna, os países Brasil, Estados Unidos e França vão ser exibidos nas colunas. Por exemplo, o Brasil vai ficar na coluna A, os Estados Unidos na B e a França na C. Se eu colocar para ser exibido nos campos de linha, Brasil vai aparecer, por exemplo, na linha 3, França na linha 4, Estados Unidos na linha 5, né? E a parte de campos de dados é onde eu coloco os dados mesmo, no caso o lucro. O dado que eu quero tem a ver com o lucro. Pois nesses dados eu posso aplicar soma, contagens, média e outras informações que são feitas somente com valores, né? Então, o primeiro passo é eu me organizar, né? Por exemplo, se eu colocar que eu quero que os países apareçam em colunas, as cidades apareçam em linhas, e o lucro apareça aqui no campo de dados, observe que automaticamente o LibreOffice ele já cria uma soma, mas caso eu não queira exibir uma soma, eu posso dar um duplo clique e selecionar que eu quero uma média, uma contagem, mas nós vamos trabalhar com soma. Então, observado isso, eu vou dar um OK. Para assumir essa cerquilha, esse quadrado, é só eu alargar a coluna, observe que o número não cabe por completo, por isso que exibe essa cerquilha aqui, então você vai na divisa entre as colunas até o mouse virar uma setinha dupla, e aí você dá um duplo clique com o botão esquerdo do mouse. Aí a coluna vai esticar, né? Ela vai alargar na proporção adequada para exibir o conteúdo. Observe que quando se trata de texto, você tem uma setinha vermelha apontando para a direita. É só fazer a mesma coisa. Eu disse que eu queria os países na parte de colunas, né? Então tá aqui Brasil, Estados Unidos, França, cada um em uma coluna, e as cidades em linhas. Então tá aqui Belo Horizonte, Nova York, Paris, estão ocupando linhas. E o conteúdo, que é a área de dados, eu escolhi para aparecer os lucros. Então eu tenho aqui o Brasil, cidade de Belo Horizonte, com lucro de 9 mil, Rio de Janeiro 12, São Paulo 15. E como é para ser uma soma dos lucros, está aqui o total dessa soma. O mesmo aqui em Nova York e na França. Caso eu queira editar minha planilha dinâmica, aí a vantagem dela ser dinâmica, eu clico dentro dela, com o botão direito eu vou em Editar Layout. E aqui eu consigo desfazer minha ação. Por exemplo, talvez ficaria melhor se o país também fosse aqui dentro. Talvez seria melhor se o país também fosse exibido em linhas, né? Deixa eu deletar a cidade. Vamos inserir cidade abaixo do país, para a cidade ser uma segunda classificação, né? Eu quero primeiro o país, depois a cidade. Vou deixar aqui a soma, né? Vou continuar deixando a opção de somar o lucro e vamos dar um OK. Observe que agora eu tenho os países em linha e como uma segunda classificação eu tenho as cidades, os lucros e o respectivo total que eu pedi. Agora, se eu quisesse organizar em páginas, eu vou mostrar aqui para vocês, novamente, o botão direito dentro da tabela dinâmica, Editar Layout,
Eu poderia escolher a opção de páginas. Deixa eu deletar país aqui do campo de linha. Eu poderia colocar o país como campos de página, ou seja, é como se eu tivesse uma página para cada país. Ao dar OK, observe que a parte de país está todas, mas eu posso selecionar o país que eu quero aqui dentro. Então, logo, eu consigo ver a cidade de todos os países e o lucro. Mas se eu quiser ver só o Brasil, eu desmarco tudo, marco o Brasil e dou um OK. E eu vejo somente as cidades do Brasil, respectivo lucro e a soma. Então eu ensinei para vocês um básico sobre tabelas dinâmicas, para que vocês possam incrementar, né, fazer sua própria planilha, sua tabela e ir modificando, fazendo testes, vendo como isso vai reagindo, né, até que fique da melhor forma possível. E para a gente finalizar essa aula, é possível fazer um gráfico com as informações dessa tabela, né? Eu vou voltar aqui para tudo, né? Marco tudo, dou um OK. Eu seleciono aqui o conteúdo que eu quero exibir no gráfico, eu quero que apareça as cidades e o valor. Melhor, eu quero que apareça somente os valores. Eu venho na opção Inserir, Gráficos, e eu vou escolher Pizza. Depois eu vou até pedir, caso você não tenha visto a aula de gráfico, para você dar uma olhada depois. Concluir, nós vamos aqui no pontinho diminuir o tamanho do gráfico. Vamos... Isso. Observe aqui que o gráfico tem a legenda das cidades. Né? Belo Horizonte, Nova York, todos em fatias, né? E eu consigo também utilizar o conceito de página para mostrar somente as informações que eu quero, como por exemplo cidades brasileiras. E vamos para a próxima aula.